Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola, a segunda do dia. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje vamos falar sobre Gabriel Jesus, que está na mira de 4 times da Europa e deve deixar o Arsenal após a chegada de Gyökeres. Jorge Mendes, empresário do zagueiro Antônio Silva do Benfica, ofereceu ele para o Real Madrid. Vamos falar também do Manchester United, que monitora a situação de Gianluigi Donnarumma no PSG. Atlético Mineiro encaminha a contratação do meio-atacante Reinier em definitivo junto ao Real Madrid. Pep Guardiola anunciou que fará uma pausa no futebol em breve e muito mais. Sem muita enrolação, já fortalece com seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui você não perde nada do mercado da bola nacional e internacional. Sem mais delongas então, bora logo pro vídeo de hoje. O Grêmio anunciou a venda do lateral direito Grosserotti de apenas 20 anos, que vai para o Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos. Até o momento, esse time não fez o anúncio oficial, mas o tricolor já anunciou através de suas redes sociais. Segundo informações do site Globo Esporte, o time gaúcho receberá cerca de 5 milhões e meio de dólares, ou cerca então de 31 milhões de reais, na cotação atual. Além disso, mantém 20% de uma futura venda do jogador. A proposta é considerada como muito boa, mediante um jogador que não é tão importante no plantel, mas claro, é jovem e muito promissor. E falando ainda no Grêmio, o meia Hernani, de 31 anos, estaria em pauta para reforçar o setor no meio deste ano. A informação é do jornalista Fábio Vargas. Atualmente, Hernani tem contrato com o Parma da Itália até o meio do ano que vem e já teria sinalizado o interesse de defender o time gaúcho, que agora então deve apresentar uma oferta e tentar um acordo. Lógico que o time tem que tentar uma rescisão de contrato com o time italiano ou então fazer uma compensação financeira para acertar a compra do jogador. E o Fluminense tem interesse no meia Lucas Ribeiro, que chamou a atenção na sua participação na Copa do Mundo de Clubes pelo Mamelodi Sundowns. Segundo o jornalista Vitor Lessa, o tricolor fez apenas contatos iniciais até o momento, mas vê com bons olhos contratar o jogador agora. Como mencionado então, até o momento não há nenhuma proposta oficial pelo jogador. E segundo confirmou o site All Sport, o Atlético Mineiro encaminhou a contratação do meio-atacante Reinier, que tem 23 anos, e chegará a caráter de definitivo lá do Real Madrid. Até o momento, não foi revelado se haverá ou não uma compensação financeira. O jogador estava emprestado na última temporada e estava fora dos planos, por isso então, o time já buscava um novo destino para ele. Só lembrando que em 2020, o time merengue pagou nada mais nada menos que 30 milhões de euros junto ao Flamengo, e desde então, o jogador foi emprestado para várias equipes, mas nunca conseguiu vingar. Tanto é então que agora pode estar saindo sem nenhum custo. O Burnley tentou repatriar o lateral direito Vitinho, que vendeu o jogador ao Botafogo há menos de um ano atrás. Segundo publicação do site Globo Esporte, o time inglês teria oferecido cerca de 4 milhões de euros, além de perdoar a dívida do time carioca em relação às parcelas que fez na compra do jogador. O Glorioso, porém, já recusou, pois entende que o jogador de 26 anos pode valer mais do que isso. A ideia seria algo na casa de 12 a 18 milhões de euros. O Nottingham Forest superou o Napoli no mercado e acertou a contratação do atacante Dani Doye, que pertence ao Bolonha da Itália. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o negócio foi fechado em 40 milhões de euros, mais um valor em adicionais. O atacante suíço de 24 anos chega para o lugar de Anthony Elanga, que foi vendido para o Newcastle. E agora então ele viaja para fazer os exames médicos e assinar o contrato, sendo então anunciado muito em breve. Ainda segundo Fabrizio Romano, o Sunderland, que está de volta à Premier League, fechou a contratação do volante suíço Granit Xhaka, de 32 anos, que já defendeu o Arsenal na Premier League. Segundo a publicação, o jogador assina por 2 temporadas com o time inglês e deixará o Bayer Leverkusen da Alemanha a troco de 20 milhões de euros. Como o negócio então já foi fechado, o Leverkusen já autorizou o jogador para viajar e fazer os exames médicos. Na sequência então, deve ser anunciado de forma oficial. O Fulham aparece como grande interessado no atacante Raheem Sterling e pode fazer uma proposta muito em breve para tirá-lo do Chelsea, foi o que revelou o jornal britânico The Telegraph. A fonte destaca que o Fulham fez contatos iniciais para avaliar a contratação do jogador de 32 anos e quem sabe ele pode recuperar o seu bom futebol com a camisa do Fulham. Fora dos planos do Chelsea, o atacante inglês tem mais 2 anos de contrato, porém deve ser vendido em breve, e hoje o seu valor de mercado gira na casa de 10 milhões de euros. Até o momento não há nenhuma proposta pelo jogador, mas como mencionado então, ele é visto como negociável e o Chelsea não deve descartar uma oferta neste patamar. O empresário Jorge Mendes viu que o Real Madrid está em busca de um zagueiro e ofereceu 2 jogadores, que são seus clientes, para reforçar então o sistema defensivo de Xabi Alonso. Esses nomes seriam o zagueiro português Antônio Silva, de 21 anos, que tem mais 2 anos de contrato com o Benfica de Portugal e tem um valor de mercado na casa de 32 milhões de euros. E o segundo nome seria do francês El Shadaili Bichabou, que tem apenas 20 anos. Ele pertence atualmente ao Leipzig da Alemanha, onde tem mais 4 anos de contrato e um valor de mercado na casa de 18 milhões de euros. Segundo o
publicação do portal espanhol Defensa Central, o presidente Florentino Pérez descartou de imediato os nomes, já que hoje a grande prioridade é Ibrahima Konaté, que pertence ao Liverpool, mas está no último ano de contrato e pode ser negociado agora. Segundo a fonte, o Real Madrid prepara uma oferta na casa de 30 milhões de euros para apresentar ao time inglês, valor que deve ser recusado de imediato, já que a ideia é um valor acima do que esse. Enfim, as negociações seguem em andamento e o Real Madrid prioriza ainda Konaté para reforçar a sua zaga. Após o Mundial de Clubes, o time merengue entendeu que precisa reforçar o sistema defensivo e não descarta então investir pesado em pelo menos um grande nome. E com a chegada do centroavante Victor Gyökeres, o brasileiro Gabriel Jesus deve deixar o Arsenal no meio deste ano, já que deve perder ainda mais espaço. Nos últimos dias, vinham surgindo especulações, onde Palmeiras e Flamengo estariam interessados em repatriar o jogador, mas segundo Fabrício Romano, não há interesse dele voltar ao Brasil neste momento e também nenhum desses times procurou o jogador até então. Já segundo o portal britânico Calgut Offside, o atacante desperta o interesse de times da Premier League, que seria o Newcastle e também o Tottenham. Além disso, no futebol italiano ele também tem interessados, que seria a Inter de Milão e o Milan. Esses 4 times então estariam monitorando sua situação no mercado e podem fazer uma proposta em breve, mas até o momento não existe nada avançado. Aos 28 anos, Gabriel Jesus tem contrato com os Gunners até o meio de 2027 e tem um valor de mercado na casa de 32 milhões de euros. Enfim, até o momento não há nada avançado pelo jogador e ele interessa então essas 4 equipes na Europa. Aqui no Brasil são apenas especulações e não há interesse de nenhuma equipe até então. Aliás, o desejo do jogador é ficar realmente na Europa neste momento, onde ele acredita que ainda tem futebol, e se ele buscar uma equipe onde ele possa se destacar e ter mais tempo de jogo, quem sabe então ele retome o seu grande nível. A chegada de Victor Gyökeres dá a entender então que Gabriel Jesus deve deixar o Arsenal, que agora além do sueco tem a competição de Kai Havertz. Enfim, onde você acha que seria o melhor destino para Gabriel Jesus? Seria no Tottenham, no Newcastle, na Inter de Milão ou no Milan? Comente aí! E o Manchester United está monitorando de perto a situação do goleiro Gianluigi Donnarumma, que está no último ano de contrato com o PSG e as partes não conseguem um acordo pela renovação de contrato. Inclusive, o PSG já tem um acordo muito bem encaminhado com Lucas Chevalier, que chegará do Lille da França, o que indica então uma possível saída do italiano. Segundo o jornal britânico The Mirror, os Red Devils estão monitorando o jogador de 26 anos e podem apresentar uma proposta em breve. O rival Manchester City também tinha interesse, mas fechou a contratação de James Trafford do Burnley. Já o Chelsea era outro time interessado, mas a tendência é que mantenha Robert Sanchez após uma boa campanha no Mundial de Clubes. Times como Galatasaray da Turquia e o Bayern de Munique da Alemanha também monitoram a situação do italiano no mercado, que deve deixar o PSG caso não renove seu contrato. Por parte dos Red Devils, não há nenhuma novidade que o time busque um novo goleiro no mercado e fez nos últimos dias uma proposta por Dibu Martinez, a qual foi recusada. E agora então avalia novas opções no mercado para o lugar de André Onana. O técnico Pep Guardiola anunciou que fará uma pausa no futebol após o fim do seu contrato com o Manchester City, o qual acaba no meio de 2027. Em entrevista à revista espanhola GQ Hype, ele disse que tomou essa decisão, mas ainda não sabe quanto tempo ficará longe dos gramados. Pode ser 1, 3, 10 ou até 15 anos. Ele cita que precisa dessa pausa no futebol para pensar em si mesmo. Enfim, veremos até lá então quem deve ser o substituto de Guardiola, mas ele já deixou bem claro que deixará o City ao fim do seu contrato. Claro que até lá tem muito tempo e muita coisa pode mudar, mas enfim, quem você acha que pode suceder Pep Guardiola no Manchester City? Comente aí! E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Esse é o segundo vídeo do dia. Se tu não assistiu outro ainda, dê uma passadinha aqui no canal, já se inscreve e ative as notificações. E claro, se você gostou, já deixa o seu like. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Desejo a todos um ótimo dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!